boa tarde, boa noite. Júnior Santos falando, Professor Vlogs. Pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma notícia que saiu no portal Gospel Prime nessa semana. Foi a respeito do Dias Toffoli, que é um ministro do Superior Tribunal Federal, certo? Ele falou que se não fosse o nosso Supremo Tribunal Federal, o STF, a pandemia no Brasil ficaria muito pior. Primeiramente, para quem não se lembra muito bem das coisas que aconteceram anteriormente, o nosso STF, querido, eles proibiram de Bolsonaro dar o pitaco no que deveria ser feito no Brasil. Aí depois, ele foi cobrado da vacina, não tinha vacina. Aí quando teve vacina, eles começaram, o pessoal no Brasil em geral, né, a mídia, a esquerda e por aí vai, eles começaram a chamar o presidente Jair Messias Bolsonaro de genocida, sendo que não existia nem vacina. E quando começou aquele negócio de vacina, o Brasil se tornou a terceira maior potência mundial, mesmo sendo um país desenvolvido, subdesenvolvido na verdade, a ser o que mais vacinava. Só que existe uma coisa, muita gente morreu, certo? Morreu 612 mil pessoas, certo? Aí o STF, ele tira o poder do Bolsonaro, deixa na mão dos governadores e dos prefeitos. Bolsonaro, ele envia o dinheiro federal, a verba federal, os nossos impostos, né? Ele envia para os governadores, certo? Envia para os prefeitos das cidades, que ia ser distribuído o dinheiro através dos governadores. Todo mundo sabe como funciona a hierarquia política no Brasil, né? Aí o que houve? Teve lugar que desviou dinheiro, o que não é novidade no Brasil, porque sempre tem esse caso de chegar e de desviar dinheiro. Na Bahia foi comprada e licitada para comprar respirador e coisa e tal. Aí as pessoas foram investigar a fundo, era uma fábrica de maconha, de droga, certo? Aí você vai ver qual é o governo lá. É um governo de esquerda, certo? É o PT. Aí assim, ó, em Santa Catarina, também teve o governador Carlos Moisés, que pagou o dinheiro adiantado à empresa para chegar e dar o negócio do respirador para eles. Aí eu pergunto, quando você vai comprar alguma coisa, você primeiro não tem que olhar o produto para depois você pagar? Que amadorismo foi esse do governo de Santa Catarina, de simplesmente chegar e pagar, e daí a gente ficar sem o produto e haver navios? Teve coisa muito pior no Brasil, além das pessoas morrendo, é claro. Certo? Aí o Bolsonaro, ele discute com o STF, tem aquela crise lá, todo mundo vai pra rua no 7 de setembro, eu também fui pra rua, né? Aí depois deu uma melhoradinha, só que aí começou a perseguição aos jornalistas, aos youtubers, às outras pessoas de bem que tentam fazer o melhor por esse país, né? Aí vem o Dias Toffoli falar que o STF, que foi o principal responsável por esse negócio da pandemia, que evitou o negócio de morte, e ainda vem falar que o Brasil é uma nação semipresidencialista, onde o STF está quase no mesmo poder de presidente. Vocês estão de brincadeira, certo? Vocês estão de brincadeira, porque em uma nação séria, ele teria que ser destituído, ele teria que perder o poder, sabe? O STF, ele tem que parar de governar, sabe por quê? Porque Bolsonaro, ele foi eleito por 57 milhões de pessoas e o STF nunca está respeitando Bolsonaro e nunca está respeitando a democracia no Brasil. Então, eu acho que a maior demagogia que existe é o senhor Dias Toffoli, do STF, chegar e falar que se não fosse por eles, o Brasil teria uma pandemia muito pior, quando na verdade foi o Bolsonaro que fez esse negócio de correr atrás da vacina, quando o Bolsonaro fez que a população estava desempregada, quando falavam assim, ai, fica em casa, e as pessoas desempregadas e passando fome. Em São Paulo, eles fechando as lojas na Paulista, fechando de ponta a ponta, com um governo socialista do PSDB, certo? O principal responsável pela pandemia não ter sido pior foi Jair Messias Bolsonaro, e não foi o STF, e não veio com essa falsa narrativa de que o STF faz alguma coisa pelo Brasil, porque a gente vê que não faz. Porque, na verdade, se eles quisessem fazer, eles tirariam o salário deles, eles diminuiriam o salário. Afinal, a gente não está numa pandemia mundial
A mesma coisa o nosso Senado Federal, que tem o rabo preso com o STF. A mesma coisa a Câmara de Deputados Federais, que ajuda de vez em quando, certo? Então era esse o meu recado, galera. Júnior Santos falando, vou me despedindo aqui. Muito obrigado. Curta, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer um Brasil melhor. Conto com o seu apoio e a sua ajuda. Muito obrigado.